Dia. Rádio Planalto, Passo Fundo, 9h33, programa Na Ordem do Dia no ar, de volta. Daqui a pouco o Bruno Reiner fala lá de Erechim, sobre mais essa tragédia onde um pai matou um filho, bebê, né? Daqui a pouquinho, o Sérgio Menin nos confirma que está acompanhando o programa lá em João Pessoa, na Paraíba, né? Obrigado pela audiência. Menin, 9h33, frigoríficos estiveram fechados em Passo Fundo, Lajeado, Garibaldi, e nós vamos saber do diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura como é que está nesse momento o setor. Alô, José Eduardo, aos ouvintes da Rádio Planalto, Passo Fundo, bom dia. Bom dia, e um grande prazer estar aí participando da programação da Rádio Planalto e podendo levar aí informações aí diretamente da instituição aí que representa o setor agroindustrial avícola do Rio Grande do Sul. Certo. Nos fala um pouquinho, inicialmente, meu caro diretor, sobre a entidade, a instituição. O que é a Associação Gaúcha de Avicultura? Ela compreende o que? Os criadores ou os frigoríficos também fazem parte? Complexo agroindustrial, né, as indústrias de produção de carne de frango e derivados, os produtores e indústria de ovos, proteína ovos, né? E do material genético do setor. Tá? Como nós trabalhamos no frango de corte com o sistema integrado, nós temos uma representação parcial, digamos, da produção integrada, dos produtores, por ter, né, esse elo de ligação aí com os produtores. Mas especificamente na questão rural, muitos desses produtores são filiados aos seus sindicatos rurais, automaticamente também ligados aí à FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Sim. A entidade tem 55 anos de atuação, né? Temos aí em torno de 70 associados, né? Envolvendo frigoríficos, são em torno de 23 frigoríficos, né? São em torno de 30 estabelecimentos produtores de ovos de médio e grande porte, né? Duas indústrias de processamento de ovo líquido, ovo pó, né? E depois empresas da área de genética e fornecedores aí de serviços e equipamentos. Sim. Essa é digamos assim, os membros da organização avícola do Estado do Rio Grande do Sul, que é composto pela ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Avicultura, pelo sindicato patronal, que trata as questões no âmbito laboral, né, no âmbito da saúde ocupacional, né, e trabalhista, né, e depois outros projetos que nós coordenamos aí a nível Rio Grande do Sul, a nível Brasil e até algumas atividades aí a nível internacional. Bom, José Eduardo, conseguiram já meio que colocar em dia o abate ou ainda tem muito frango aí com 45, com 50 dias esperando nos aviários? O que aconteceu é que nós realmente tivemos aí um bloqueio do nosso fluxo produtivo, né? E quando isso acontece, o efeito de travamento e de redirecionamento da produção, ele acontece em digamos assim, em efeito cascata, porque nós temos todo um planejamento de produção que vem desde a área genética, que é, né, um dos grandes aí, fluxos iniciais da produção, né, e essa área genética ela vem já, né, gerando, né, os ovos férteis através das matrizes e avozeiros, né, e automaticamente já programando os lotes que vão ir ser alojados nas propriedades aí dos produtores integrados. A partir do momento que de maneira súbita nós sofremos uma interrupção desse processo, né, ele trava ali, mas essa parte toda da genética, da produção, né, da alocação dos lotes, ela continua. Então o que aconteceu na região tanto de Lajeado como Passo Fundo, né? Digamos assim, o que
ajudou um pouco a evitar um sacrifício sanitário em larga escala, foi que essas indústrias, como a JBS, ela tem uma capilaridade e ela conseguiu redirecionar parte dessa produção para outras unidades. Porém, não tudo, porque essas unidades também que receberam, também têm seu fluxo produtivo, seu planejamento, né, para atender as demandas do mercado interno e mercado externo. Houve sim alojamentos com excesso de peso, e aí também isso prejudica, né, e aí essas aves também já tem que ser um outro redirecionamento de produto final, né, para servir como matéria-prima para outros alimentos, embutidos, processados e tudo mais, né, carne mecanicamente separada. E sim, tivemos aí alguns problemas de excesso de peso, mas gradativamente nós já estamos voltando, né, ao normal. Claro que nós temos que observar que, devido aos protocolos que estão sendo aplicados pelas indústrias, né, em especial na região de Passo Fundo e Lajeado, que tiveram que atender certas diretrizes e cláusulas dos acordos junto à Justiça ou junto ao Ministério Público, o Ministério do Trabalho, né, tiveram que afastar, claro, os suspeitos e as pessoas do grupo de risco, né, e automaticamente diminuindo aí o fluxo produtivo. Então, ainda não está 100% da retomada, mas aos poucos aí o setor vem e essas indústrias vêm se adequando aí a esta situação. E nós chegamos a registrar aqui na Rádio Planalto produtores rurais carregando centenas ou milhares de frangos mortos aí nos aviários, né, que passaram ali, porque o animal também tem um período de crescimento ali, geneticamente, chega a uma fase adulta ali, 30 dias, enfim. Como é que foi a mortandade nesse período aí nos aviários de frango? O que acontece é que, como eu citei antes, né, existe todo um planejamento no setor, um número X de aves para aquele aviário, a quantidade de ração destinada para aquele aviário, né, o tempo dessa ave permanecer naquele aviário, né, e isso vai também de acordo com a capacidade do próprio produtor, né, de manter o manejo daquele lote dentro do programado. Então, a partir do momento que ele passou daquele período, né, que desestabilizou até o seu sistema de suprimento, né, automaticamente a mortalidade ela se acentuou, né? Então nós tivemos aí sim, eu não consigo mensurar agora o número exato, mas um volume considerável aí de perda, né? Geralmente se tem uma perda de aves, né, por consequências naturais, que é no verão, um excesso de calor, né, uma falta de luz, uma falta de ração, como tivemos no passado, né, durante a greve dos caminhoneiros, né? Então a mortalidade ela tem um índice, um percentual, né, que é, digamos assim, é a rotina, faz parte do fluxo produtivo. Mas nesse caso aí se acentuou um pouco, sim, como houve essas situações aí desses produtores que você mesmo comentou, mas assim, nós não temos um número exato, né? Mas eu digo assim, deu ainda para garantir, né, que não houvesse uma perda total, né, dos plantéis alojados. O senhor acha que houve um exagero de parte do Ministério Público do Trabalho, no caso de Passo Fundo, inclusive da Prefeitura, que também interditou aqui a JBS, poderiam ter permitido pelo menos o funcionamento parcial dessas linhas de produção nos frigoríficos, ou não? No nosso entendimento, nós sempre colocamos que da nossa visão, por ter um conhecimento macro do setor, né, por ter um conhecimento até das ações prévias do setor, né, prévias que eu digo antes, pré-pandemia, né, que o setor já adota procedimentos de biosseguridade no campo, né, que é defesa sanitária, que envolve a defesa dos plantéis e automaticamente também favorece o produtor. E também dentro da indústria nós já temos programas de autocontrole, programas de análises em pontos críticos de controle que tentam minimizar e de
deixar o ambiente o mais inócuo possível, né? Ou seja, livres de bactérias, de contaminações, porque ali está se produzindo alimentos que vão para a mesa de milhares e milhares de pessoas do Brasil e do mundo. Né? O setor exporta aí para quase 190 países. Poxa. Então, a partir do momento que nós temos toda essa responsabilidade, nós já temos um plus a mais, não que isso seja uma vantagem, mas digamos assim, uma garantia a mais de que o setor já tem, né, um conhecimento do que é segurança em saúde ocupacional dentro da indústria e biosseguridade no campo. O que aconteceu é que a pandemia pegou todo mundo, digamos assim, pela forma rápida com que ela se alastrou de surpresa. Né? O nosso setor é um setor que emprega em larga escala, gera atividades em larga escala e produz alimentos em larga escala. Então, sim, na nossa visão, sim, houve exagero quando se partiu para uma interdição total. Quando nós falamos isso, a gente nunca abre mão, né, da aplicação dos protocolos definidos pelos órgãos de saúde, pela nossa entidade nacional, né, em que nós priorizamos, sim, a vida e a segurança do colaborador em primeiro plano. Porém, né, como nós não temos condições de monitorar 24 horas do dia, né, o fluxo das pessoas, e a pandemia, como eu disse, ela se alastrou de forma rápida, acabou entrando no nosso setor e, como disse, né, um setor que emprega em larga escala, que gera atividades em larga escala, acabou sendo afetado. Agora sim, nós poderíamos buscar medidas, né, de uma ação parcial, que eu digo, né, isolar aquele ponto ou departamento ou área que teve o caso de incidência, fazer ali um plano de contingência, como o setor vem adotando, né, e evitar a paralisação total, porque ela gera um efeito em cascata que começa dentro da indústria, vai para a família do produtor, vai para todo o sistema de produção. Então, assim, é a posição que nós temos. A gente entende perfeitamente o papel e a função dos órgãos que fiscalizam o ambiente do trabalho, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Né? Porém, a nossa posição é essa, que há condições, e isso vem sendo construído, né, conduzido aqui pela Assembleia Legislativa do Estado, um fórum de debate, um fórum de troca de informações da nossa área técnica com a área de saúde, né, de nós buscarmos um entendimento de reforçar esses protocolos que o setor tem e evitar, sim, uma atitude que acaba, né, gerando um impacto, além de travar a produção de alimentos, né, que hoje nós estamos vivendo um período em que para enfrentar a crise, as pessoas também têm que ter acesso a alimentos e o setor produz alimentos em larga escala. José Eduardo, eu fico pensando, o que foi feito, né, com esses milhões de ovos que estavam nos incubatórios, inclusive o Passo Fundo tem, pintinhos que estavam prontos para levar para os aviários, isso tudo foi sacrificado? Nós temos algumas formas de aproveitamento, né? Os ovos, às vezes, os ovos que não são, digamos assim, que não vão gerar o pinto de um dia, né, muitas vezes são direcionados para a indústria de processamento de ovos, que só passam por todo um sistema de processamento, termoprocessamento, né, e acabam virando matéria-prima, né, para produção de ovo líquido, ovo em pó, que vai depois para a indústria de massas, biscoitos, né, e exportação. Nós temos esse caminho para os ovos que não foram, no caso, foram transformados em frango de corte. Os pintos também, né, como eu disse, graças a Deus essas empresas tinham condições de redirecionar parte dessa produção. E com isso muita coisa foi aproveitada. Agora, o que não se deu para aproveitar, sim, certamente é sacrifício sanitário dentro das regras e das leis e diretrizes dos órgãos oficiais de defesa sanitária. Sim. Bom, em termos da saúde, hoje não se fala em foco de coronavírus dentro de frigoríficos gaúchos, está controlada a situação? Nós temos monitorado, assim como a própria Secretaria da Saúde, né, e todas essas indústrias que tiveram paralisação já estão na ativa,
né? Nós tivemos alguns casos aí na região de Garibaldi, Nova Araçá, né? Que estão sendo monitorados, né? Mas agora com a atualização dos protocolos de saúde e também os termos de ajustamento de conduta que foram assinados com o Ministério Público, né? O sistema de atenção ele está cada vez mais rígido, né? Uhum. Então, assim, toda a entrada de colaborador ela é monitorada através da medição de temperatura, também na saída. Algumas empresas estão adotando também tanto na entrada como na saída, porque a pessoa pode desenvolver algum sintoma durante sua jornada, né? Os anteparos ali de barreiras físicas, né, na linha de produção, né, o distanciamento que vem sendo aplicado, né, o monitoramento constante das equipes de saúde ocupacional. Então tudo isso está fazendo com que os protocolos sejam cada vez mais rígidos. Inclusive ontem a nossa Associação Brasileira de Proteína Animal, né, apresentou para o setor a nível Brasil, né, a atualização do protocolo de saúde do setor, né, validado pela consultoria de saúde do Hospital Albert Einstein, né, que aprimorou. A gente vinha a cada semana desde a pandemia atualizando esse protocolo e encaminhando a todas as indústrias. E agora, logo depois ali das interdições dos frigoríficos, foi feito mais um ajuste e foi contratada essa consultoria para fazer um upgrade, né, desse protocolo aí para atender todas as regiões do Brasil, né? Nós temos, cada região ela tem uma característica, né? Nós temos aí na região sul a concentração de 70% da produção brasileira de frango de corte. Então nós temos uma característica diferenciada da região norte, da região sudeste, tudo mais, né? Então esse protocolo agora, com a leitura que a Associação Brasileira de Proteína Animal consegue fazer a nível nacional, né, ele foi preparado para atender aí todas as regiões do Brasil e com isso a gente minimizar os riscos. Agora eu não vou te dizer que nós estamos com 0% de incidência de Covid, porque é uma pandemia que está se alastrando, né? Eu acho que esses protocolos vão ajudar, e eu tenho certeza que eles têm ajudado até pela posição do Rio Grande do Sul no ranking nacional aí de contaminações, de óbitos e tudo mais, né? Mas nós não podemos baixar a guarda, e não vamos baixar a guarda. Isso. Para concluir, diretor da ASGAV, Associação Gaúcha de Apicultura, José Eduardo dos Santos, quais são os números principais da produção de aves e ovos aqui no Rio Grande do Sul, hein? Bom, o setor ele é o terceiro maior produtor de carne de frango do Brasil, né, e o terceiro maior exportador do Brasil. A avicultura do Rio Grande do Sul ela se mantém há muito tempo nessa posição. Não estamos na primeira ou na segunda por questões competitividade, logística, né? Estamos aqui longe dos grandes centros consumidores, temos uma defasagem no suprimento de grãos, ainda mais com os efeitos da seca que nós tivemos esse ano, aí perdendo quase 1,5 milhão de toneladas de milho. Então nós temos aí dificuldades de competitividade, mas nos mantemos, né? Pelo empreendedorismo, pela garra do empresário, do empreendedor, pela garra do produtor rural, né, do produtor integrado. Nos mantemos aí há muito tempo nos três principais produtores e exportadores de carne de frango do Brasil. O setor produz anualmente em torno de 1.600.000 toneladas de carne de frango. Desse montante, aí, em torno de 600.000 vão para o mercado externo, né? Nosso abate em 2019 ficou na casa de 820 milhões de aves, isso dá uma média mensal de 68 milhões de aves. Nossa! Né? E isso faz com que o setor, então, se torne um setor de alta importância, né, de relevante importância para a balança comercial do Estado e do país, né, e com a responsabilidade de produzir alimentos. Na área de ovos também estamos em quinto como produtor do Brasil, maior produtor do Brasil, né, produzimos em torno de 3,7 bilhões de ovos ano, né, exportamos em torno aí de ovos processados in natura em torno de 2.600 toneladas por ano, né? E em matéria de exportação, o Rio Grande do Sul é o maior exportador de ovos do Brasil. Estamos aí com uma indústria já há um bom tempo
na região de Salvador do Sul, que é um dos maiores produtores do Brasil e tem indústria de processamento de ovo líquido, ovo em pó, e também na região de Feliz, aqui na cidade de Feliz, né, já era para ter inaugurado agora, mas em decorrência da pandemia eles adiaram a inauguração, uma nova indústria de processamento de ovo líquido, ovo em pó, né, que vem aí para somar com a avicultura do Rio Grande do Sul, gerar atividades, gerar divisas, empregos, né, e colaborar também com a balança comercial e a balança do Estado e do país. Então o setor é um setor, né, que com certeza merece a atenção de todos os órgãos fiscalizadores. Eu acho que o Brasil todo tem que estar em total disciplina por ser um país imenso, né, mais de 210 milhões de habitantes, né, mas o setor tem um comprometimento, tem a responsabilidade, e a entidade está junto com as empresas e junto com os órgãos oficiais para que nós possamos produzir alimentos dentro dos padrões, dentro das regras, né, para atender bem o nosso consumidor. Isso. Quais são os municípios campeões em produção de aves aqui no estado? Olha, eu agora de cabeça eu não tenho aqui, tá? Mas deixa eu ver aqui, eu posso te dizer por regiões, tá? Regiões aqui do nosso estado, assim, como é que funciona, tá? Uhum. Eu posso te dizer que eu tô com um dado aqui na frente que eu vou apresentar hoje à tarde num outro fórum, tá? Uhum. Por exemplo, nós temos a região do Vale do Taquari, que tem aí 22% do abate estadual. Nós temos aí Vale do Caí, 3%, a Serra Gaúcha, que envolve os municípios aí, 27%, aí Passo Fundo, região norte, sim, em torno de 18% da produção de aves, do abate, tá? Depois nós temos aqui a região das hortênsias, 3%, né? A região metropolitana, deixa eu ver aqui, 13%, aqui pega Montenegro, aqui nessa municípios ali que tem a Frangosul, a antiga Frangosul, que agora é JBS, né? Uhum. E a região nordeste do estado, a gente tem alguns frigoríficos na região nordeste, em torno de 6%. Sim. Então a região de Passo Fundo, ela está entre as 3 maiores, aí, as mais importantes, aí do Rio Grande do Sul em matéria de produção de aves, né? Certo. E são quantos frigoríficos de aves no estado? No geral são 30 frigoríficos, tá? Nós temos 23 que são associados à entidade, que atuam com a inspeção federal e estadual, né? E temos alguns municipais que ainda não estão associados a nós, mas isso dá o quê? 1% da produção. Sim, né? Isso. Olha, fantástico. E depois a carne de frango, uma proteína barata que o consumidor de menos recursos tem acesso, né? Estava noticiando aqui numa promoção de um supermercado nosso aqui ontem, coxa e sobrecoxa a R$ 4,99, quer dizer, não tem proteína mais barata, né? Não tem, e existe, né, um compromisso do setor que eu estava comentando ontem numa outra apresentação, que nós temos uma base lá que é o Plano Real, né? Você lembra do Plano Real quando Sim. ele foi instituído? É. O frango era a âncora do Plano Real porque era R$1 o quilo do frango. É. Né? Aí de lá para cá o setor começou, claro, a investir, a crescer, a exportar e tudo mais, mas não se desprendeu dessa, digamos assim, esse conceito, se é para se dizer, né, se dá para se dizer assim, que é um conceito de que nós não podemos, né, valorizar, ou seja, supervalorizar o produto, porque nós criamos uma fidelização com o consumidor. Sim. De várias classes, né, tanto das classes menos favorecidas, né, quanto a alta gastronomia. Né, mas e aí ele continuou tendo uma característica de um produto de fácil acesso, porque a cada período, a cada oscilação econômica, a cada ano, né, os reajustes que acontecem no setor, né, nunca ultrapassam aquela casa de 15%, né, 10%, 12%. É difícil ver isso. Só quando realmente há uma crise muito forte, que se tem aí dificuldades de abastecimento, mas isso, a última vez que aconteceu foi na greve dos caminhoneiros, né? Isso. Então existe esse compromisso. Então o setor tem essa fidelização, produz em larga escala e também nós exportamos. Então isso nós conseguimos equilibrar um preço que acaba sendo atrativo
aí e de fácil acesso aí para toda a população. Verdade. Obrigado, José Eduardo, pela entrevista. Obrigado e permanecemos à disposição aí, também agradecemos e elogiamos aí o bom trabalho aí da Rádio Planalto. Maravilha. Aí está, portanto, José Eduardo dos Santos, diretor executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. É um setor fantástico, né? E olha aí, ó, ganhou o mundo, né?